Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Marcos e hoje nós vamos responder a questão de número 26 aqui na nossa sequência de exercício, tá certo? Então, olha só, um trem deslocando-se em uma velocidade média de 400 quilômetros por hora faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 480 quilômetros por hora? Então, para resolver esse exercício, nós vamos usar regra de 3 simples para resolver. Então, vamos analisar aqui as nossas grandezas. Então, primeiramente, o trem está deslocando a uma velocidade média de 400 quilômetros por hora. Então, uma das grandezas é velocidade, tá? Então, a gente tem velocidade aqui envolvida. E a outra grandeza é o tempo, porque ele está falando 3 horas. Então, a outra grandeza é o tempo que está em hora. A uma velocidade média de 400 quilômetros por hora, esse trem faz o percurso em 3 horas, tá? Vou colocar aqui em horas e aqui a velocidade em quilômetros por hora, tá? Aí ele fala assim, ó, em quanto tempo? Quanto tempo é a nossa pergunta. Então, eu vou chamar assim, ó, de x. O tempo, o x vai representar para nós aqui o tempo. Então, aqui vai ser x. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse o quê? 480 km. Então, você vai aumentar a velocidade aqui, tá? Agora, você tem duas grandezas para você analisar antes de você fazer qualquer conta, tá? Você tem a grandeza velocidade e tem a grandeza tempo. Aí você vai estudar a natureza dessas grandezas para saber se elas são diretamente. Quando elas são diretamente, elas crescem na mesma proporção, ou para saber se elas são inversamente. Inversamente é quando uma cresce e a outra decresce, tá? Então vamos lá. Então, aqui no caso da velocidade, eu vou pôr uma seta para cima. Você pode pôr a seta para baixo ou para cima. Então, eu vou colocar uma seta para cima. Se você põe a seta para cima, você está perguntando quanto mais. Se você pôr a seta para baixo, você está perguntando quanto menos. Eu quero perguntar o seguinte: quanto mais velocidade, você vai gastar mais tempo ou menos tempo para chegar no destino? Você vai gastar menos tempo, porque se você aumenta a velocidade, você diminui o tempo. Observe que essas setas elas ficaram em sentido invertido. Isso significa que à medida que uma grandeza aumenta, a outra diminui. Então, esse problema trata-se de grandezas inversamente proporcionais, tá certo? Então, nesse caso, você vai multiplicar reto, tá? Então, olha só, 480 vezes x, isso vai dar 480x, isso igual 400 vezes 3. Isso aí vai dar 1.200. Então, eu já vou cortar um zero aqui, já vou cortar um zero aqui. Quando eu faço isso, é porque eu estou dividindo já por 10, tá? Eu dividi aqui por 10 e dividi esse lado aqui por 10, tá certo? Então, por isso que eu posso fazer isso. Aqui ficou 48x igual a 120. E agora, você tem que descobrir um número que multiplicado por x dá 120. Imagina o seguinte, ó, você tem 2 vezes 3 igual a 6. Se você não soubesse que número que era esse, basta você pegar o 6 e dividir por 2 que você encontra o número que está aqui escondido, tá certo? Então, estou usando a mesma ideia. Eu vou pegar o 120 e vou dividir por 48 e eu vou descobrir o valor do x. Então, se você pegar aí, ó, 120 e dividir aqui por 48, você vai achar o tempo, tá certo? Então, vamos lá. Ó, 120 dividido por 48. Quantas vezes o 48 cabe dentro do 120? Ele cabe duas vezes, né? Porque 2 vezes 8 vai dar 16, sobe 1, 2 vezes 4, 8 e 1, 9. Aqui vai dar 96. 120 menos 96. Você pode pegar uma reserva aqui. Aqui vai ficar 10. 10 menos 6, 4. Aqui, 11 menos 9, 2. E agora, você vai dividir 24 por 48. Para você fazer essa divisão, perceba que o 24 é um número menor que o 48. Você precisa fazer o 24 ficar maior. Então, você vai acrescentar um zero e uma vírgula aqui. E agora, você tem 240 dividido por 48. Qual é o número que você multiplica por 48 que dá 240? É o 5, né? Porque 5 vezes 8 vai dar 40, sobe 4, 5 vezes 4 é 20, com 4, 24, tá bom? Então, aqui, ó, 240 menos 240 dá zero. Então, aqui está dando 2, o quê? 2,5 horas. O que que isso significa?
Isso significa que são 2 horas e meia, ou seja, 2 horas e 30 minutos, tá bom? Então, está aí mais um exercício resolvido e até a nossa próxima videoaula. Falou, pessoal!